consigo olhar para um presbiteriano desse bem determinista, que crê numa heresia, e sem nenhuma preso confessional, falar com ele assim, você é meu irmão. Mas você e muitos... E por que eu não posso pregar na sua igreja? Boa pergunta. Por quê? Em primeiro lugar, a Igreja Adventista já está abrindo muito para muitas pessoas pregarem. Tá certo? Está abrindo muito para muitas pessoas pregarem. Agora, o sermão do sábado de manhã... Peraí, repete. A Igreja Adventista já está abrindo para muitas pessoas. De outras denominações pregarem? Sim, eu vou dar um exemplo para você. Marcos Erbelin. Não pregado, falando aí para o púlpito, no culto e tudo. Você sabe que não é a mesma coisa. Não, Marcos Erbelin vai lá. Tudo bem, mas você também discordou de mim. Que é um grande cientista, Sim, que é... Você também discordou de mim, mas tudo bem, não tem problema. Se eu for olhar por esse lado aí, você falou que você prega em várias igrejas presbiterianas, você me falou isso uma vez. Mas eu, por exemplo, já preguei em várias Assembleias de Deus, já preguei em várias, mas presbiteriano não me chama. A Igreja Adventista é uma seita? Assista esse vídeo até o final. Não é só sábado. Eu sonho por um Brasil, um mundo que eu posso guardar o quinta, sexta, sábado, sexta, sábado, domingo, no mínimo, assim. Mas esperar Jesus voltar. Muçulmano, que aí, judeu. Eu já cumpro toda a religião abraâmica. Mas assim, seita, até pela Sociedade de Psicologia Americana, ela envolve, eu acredito, assim, como historiador a gente não usa mais a linguagem de seita. Você fala religiões, agrupamentos, divisões, subculturas, você não... Porque seita carrega aquela questão de algo demoníaco, algo maligno, algo macabro, algo que vai fazer mal, que vai destruir a fé. Seita também é sempre o outro, nunca é você. Ninguém nunca vai chegar, eu sou seita, tá? Num bom comentário. E seita também, que a gente fala, tem sempre a ver com a religião que vem depois. Então, se a Igreja Católica vem antes na Europa, o protestantismo, então, são várias seitas. Aí vem o evangélico aqui, não, a Igreja Católica quer seita. Na fenomenologia da religião, a seita é o que nasce depois. E aí, então, seita está sempre correndo. O protestantismo é seita cristã. E até quando você pega a linguagem teológica europeia, ela fala seita reformada, seita luterana, ela trabalha assim, mas sem a conotação negativa. Da pecha negativa. Mas assim, pegando a sociedade de psicologia e pegando também um pedacinho da sociologia da religião, seita envolve abuso emocional, abuso físico, controle de uma liderança sociopata, psicopata. A seita envolve destruição das relações sociais, em que a pessoa ela abre mão, ela rompe com todo o seu grupo familiar, educacional, vizinhança, tudo, e se volta para um grupo pequeno. Jones, né? Essa ideia é mais depois do Jim Jones também. Só que a gente está falando de coisas atuais. Por exemplo, se eu chamar a Igreja Adventista de seita, tem um grupo adventista que pro Rodrigo é seita, que tomou a cidade de Wake, que fez uma mini cidade. Os Davidianos. Os caras criaram uma sociedade liderada pelo David Koresh. Ele tinha filhos e transava com menores, tinha poligamia, tinha abusos sexuais, só que eles eram altamente armados e quando começou a haver diversos tipos... Foi no primeiro ano do governo Clinton, né? Se eu não me engano. O Clinton se deu mal, inclusive, porque ele perdeu a maioria do parlamento para os republicanos por conta disso. Tem documentário Netflix, assim, essa seita dizia que eles estavam fundando a Nova Jerusalém, preparando eles para o Apocalipse, se armando para lutar contra a besta. O FBI foi lá, juntou quase 900 pessoas, tanque de guerra, e acabou com uma tonelada de gente morta. E durante os conflitos, tiro, bomba, incêndio que teve, durou muito tempo esse cerco. O FBI cercou, trouxe gente da Guarda Nacional, do Exército. E morreu muita gente. Jim Jones. Você tem agora na África, não sei se foi no Quênia, que era a Igreja das Boas Novas, International Church. Tem um pastor desses que está com esse Magnitsky em cima dele. Tem um pastor, acho que da América Central. Esse pastor africano, ele obrigou todo mundo a jejuar até Jesus voltar. E todo mundo morreu de fome, inclusive as crianças das famílias da igreja. Então, quando eu falo de seita, eu costumo utilizar nesse modelo de grupos que se isolam da sociedade, criam seu próprio grupo e ali tem abuso sexual de meninos de Deus. Você está na abordagem do historiador, né? E a gente está na abordagem do psicológico, emocional. Mas não é uma abordagem bíblica. E tudo é teológico. Porque abordagem teológica, não é uma abordagem bíblica. Esse é o ponto. Quando você fala assim, mostra o texto,
A crítica que eu faço à abordagem apologética de seita hoje, que não é uma abordagem bíblica, é uma abordagem teológica construída, que até a palavra seita na Bíblia não tem sentido. Então, quando você fala assim, mostre o texto, mostre no texto essa fundamentação bíblica para a apologética de hoje, para chamar isso aqui é seita, aquele ali é seita. Então, por Não, exemplo, e aí, eu posso deixa eu dizer só- para você na Bíblia a falta de textos para dizer que a marca da besta é a guarda do domingo. Não tem texto. Não. É uma percepção teológica. Não, mas se você for olhar, por isso que eu falei, vamos marcar um dia aqui que eu vou te Vamos mostrar na lá. Bíblia. A Trindade, se você olhar sistematizada como ela está, eu enxergo a Trindade na Bíblia. Eu enxergo. Mas alguém pode falar assim, cadê a própria palavra Trindade na Bíblia? Homousios. Homousios. Não está também. E aí algumas pessoas sequestram a ortodoxia para si, e o que não incomoda, ele tolera. O que não incomoda, ele desce o Mas sarrafo. o que eu acho interessante seria... o que eu tô falando nunca vai acontecer, mas a gente abrir mão de determinados vocabulários, porque seita tem no Brasil. Tem grupos já se isolando, já vivendo em comunidade no meio do mato, praticando poligamia, fazendo coisas terríveis. E quando a gente chama qualquer igreja, Deus é amor, congregação cristã, adventista de seita, a gente literalmente está jogando eles num campo que é abominável nas ciências sociais, nas ciências de psicologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de vocabulário, apesar de discordar, apesar de achar heresia nessas denominações, mas, por exemplo, eu sou batista. Para mim, batizar criança é uma heresia absurda. E eu vou chegar um presbiteriano aqui e vou falar, você é um herege de uma seita e vai Seu pro batismo inferno. não é válido. Não, posso até falar, porque na minha igreja rebatizava. Isso, A Adventista também. aliás, na verdade, as igrejas que batizam para aspersão são rebatizadas. Né? Anabatista, né? Então, acho que a gente precisa dar um passo a mais, sabe, de inteligência, de saúde emocional, maturidade, até para aprender. A própria igreja adventista, o Rodrigo é uma voz dela, é uma autoridade intelectual da igreja adventista. Ele está dando esse passo de reconhecer outros protestantes, outros cristãos como irmãos, de reconhecer a salvação deles. Por que a gente não pode dar um passo em direção à igreja adventista? E eu não estou dando passo sozinho. Sim. Se a opinião do Rodrigo fosse só do Rodrigo, eu não estaria trabalhando na igreja adventista até hoje. É só fazer uma matemática. Eles já teriam me tirado lá atrás. Sim, não teria feito Todo lugar museu, que- né? Não teria feito museu, não teria participado de outro. No primeiro, já vinha, mas você não é mais, não pode mais. E a gente precisa fazer um esforço de nos afastar, aí sim, desses haters profissionais, mesmo sendo pastores, mesmo dizendo-se teólogos, que atacam todo mundo, que querem criar suas próprias seitas. Porque eles montam páginas na internet e criam... Essa fala sua, Gesta, e essa do pastor Rodrigo é o seguinte. Eu nunca... Bom, eu devo ter errado já nisso, né? Mas nunca foi intencional, pelo menos. Eu nunca quis ser uma pessoa, sabe, reativa, que fica pegando um corte da pessoa e dali fazendo uma teologia e de ficar condenando a pessoa e tal. Eu entendo que algumas doutrinas do adventismo são equivocadas. Não, também, para mim tem muitas heresias mesmo. Né? São bem complicadas. Então, por exemplo, para mim, a espinha dorsal não é o sábado. O problema maior do Adventismo Sétimo Dia, na minha opinião, é o que acontece depois do grande desapontamento. Então, no day after do grande desapontamento, nasce uma doutrina, e essa doutrina ela é exclusivamente adventista, e ela mexe com o sistema de salvação. Então, esse é um problema. A gente pode... Aí fica meu convite, vamos discutir isso também, por exemplo. Doutrina do santuário. Que é a doutrina do santuário. Para o adventista, o pai e o filho agora estão deliberando sobre a salvação das pessoas, começando em Adão. E quando terminar esse juízo, é a volta de Jesus. Entende? Então, eu não acho coerente, não acho bíblico, não tem documentação, não tem nada. Então, isso é um problema. Agora, isso não me dá direito de desmerecer pessoas ou de ser, sabe, jactancioso, panfletário, ou reativo. Hater, né? É ódio puro. Hater. Ódio puro. Eu acho que o cristão não pode ser hater.
O apologista não pode ser hater. Primeiro que a palavra apologia significa defesa e não ataque. Por isso que eu falei, não é cortando a orelha de mal. Ataque, Imagina não é se o cortando a orelha de Agostinho mal, fosse hater dos montanistas, defende. eles nunca teriam se integrado de novo na Entende? igreja. Então, vamos lá, você que está estudando teologia, quer se formar em apologética, não é porque a FTB tem curso de apologética que eu estou falando isso. Apologética ou apologia é defesa, não é ataque. Quando você sai dando tiro para todo lado, pegando cortes, fazendo reacts, não sei o que e tal, atacando as pessoas, zombando, por mais... Eu não vou falar agora do adventismo, mas por mais esdrúxulo que seja a fé da pessoa... Nós temos maus exemplos no adventismo é a também. fé da pessoa. Claro. Então você tem aqui no Brasil a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Você conhece? De criança, de ouvir no rádio. Ok. A criança, sim, programa de ouvir no Hora rádio. Milagrosa. Hora Milagrosa, no Ok. rádio. É uma doutrina teologicamente esdrúxula, porque ela é o Espírito Santo na cabeça desse pessoal. Então, quando você vai orar, você ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Vó Rosa, da Virgem Santíssima e agora do Santo Irmão Aldo. Toda oração tem que ser assim. Então, por mais esdrúxulo que seja a fé, como esta, a pessoa não merece ser desrespeitosa. Eu não posso ser descortês com essa pessoa falando, peraí, vamos conversar à luz dessa sua ideia. Por que o irmão Aldo é essa pessoa? Por que você entende que a Vó Rosa é o Espírito Santo? Vamos teologar sobre isso. Essa tem sido a minha posição. Então, nesse ponto, eu não acho que a apologética deve ser descortês, o apologista não pode ser descortês, não pode ser reativo, não pode ser hater. Hater e cristão não combinam. Porque o cristão, ele ama. E hater é o odiador, é aquele que odeia. Entende? Então, essa é a minha posição. Entendo que o adventismo... 1 João, né? Se você João. não Eu ama, entendo você que, não conhece a Deus. Eu entendo que o adventismo tem problemas seríssimos na sua doutrina. Estou disposto a conversar a hora que for, aonde for. Não sei se eu tenho competência técnica para isso tudo, mas estou disposto a conversar. Sem nenhuma bajulação. O único ponto que para mim é uma seita assim, mas eu não tenho que desmerecer as pessoas. O único ponto que eu entendo e respeito é que você ainda não me considera irmão, é que isso que é o ponto, o nó para mim. Por que a doutrina do santuário, não precisa responder agora, a gente pode até dedicar mais tempo, a doutrina do santuário, do sábado, qualquer divergência do adventismo, é pior do que a soteriologia calvinista, que você falou determinismo, você foi até... Eu te respondo agora, porque assim... O determinismo você se chama de irmão, o assim, Rodrigo não pode chamar de irmão. Vamos lá, na sintonia fina, o calvinista tem o calvinismo supralapsariano e infralapsariano. Você está familiarizado com isso, não? Sim, okay. Mas o pessoal não está. Igual eu expliquei aquela hora, eu acho que é bom... Tá, verdade. Então vamos lá. O supralapsariano, ele entende que Deus determinou, inclusive, o lapso. Inclusive a queda. A queda de Adão foi determinada por Deus. Deus está por trás, no fim, da queda, do pecado, não sei o que lá. Ok, esse é o calvinista supralapsariano. Para o qual subscreve, por exemplo, eu imagino que o reverendo Augusto Nicodemos, talvez. Parece que ele é supralapsariano. Diferente do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é infra. O infra entende diferente, mas tudo bem. Mas dentro do calvinismo, supra ou infra, eles não se consideram deterministas. O que eu acho uma contradição de termos. Porque o determinismo é, por definição, a ideia de que Deus determinou tudo. O jogo é de cartas marcadas. Então, a pessoa já nasce salva e perdida. Está acontecendo um estupro nesse momento em algum lugar? É porque Deus quis. Deus quis. Deus quis não. Deus determinou. Determinou mais. Um grupo grande decretou. Que é determinista. Deus decretou aquilo. Para mim, isso não combina com o caráter de Deus. Ok? E a maior prova é que vai ter juízo final. Se vai ter juízo final, as pessoas serão julgadas pelo que elas fizeram. Deus é incoerente. Então, não dá. Agora... por que é diferente? Porque dentro do calvinismo, nem todo calvinismo é supralapsariano. E a ideia é no ordo salutes. O sistema salvífico é o mesmo, mas um vai dizer assim, mas o decreto está na Bíblia? Tá. A eleição está na Bíblia? Tá. E porque a Bíblia trata da eleição. Está na Bíblia? Tá. Ok. Então a visão das pessoas sobre a eleição é essa. A visão das pessoas sobre o decreto é essa. Essa é a polêmica do calvinismo versus arminianismo. Diferente do adventismo, que apresenta uma doutrina que só eles têm essa doutrina. Ninguém mais tem a doutrina do santuário. Essa doutrina é só os presbiterianos que têm os ramos que vieram deles. Porque a predestinação de Agostinho não tem nada a ver com a do presbiteriano.
Isso é verdade. Mas outra questão que eu vou te tem falar outros também. predestinistas Não, na mas história da igreja. depende. O Agostinho está no quarto século. Sim, mas é bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Assim, só para os calvinistas não ficarem chateados. Gente, é só um exemplo, viu? Isso aí nem é no calvinismo em si. Isso aí é no gomarismo, né? Qual é o grande decreto da eleição? Gomaros fala, o grande decreto da eleição que Deus determinou a fé para que as pessoas fossem salvas. E tirou a fé de quem iria para o inferno. E Armínio, no mesmo corredor, ensinava o contrário, que o grande decreto da eleição é Deus ter enviado seu filho para morrer pela humanidade. Né? Antes dessa sistematização de Beza e da Universidade de Genebra do calvinismo, você tinha uma ampla consecução de pensamentos. Por isso que a gente fala que Armínio ele vem de uma linha reformada também, mas discordou dessa sistematização de Beza para frente dentro da Universidade de Leiden. Era um problema de professores que se detestavam e que geraram arminianismo e calvinismo. Só para também dizer que o calvinismo é o que a igreja presbiteriana ela é antes do calvinismo. Né? Knox. Sim, John Knox. Né? Genebra. E Zwinglio é reformado e gera os zwinglianos e não é calvinismo. E você tem o calvinismo. Mas eles só para o pessoal, só para definir melhor. Né? Enfim. Mas de qualquer maneira, eu respeito, mas ainda de coração aberto, que você é uma pessoa que eu admiro muito, inclusive espiritualmente. Eu fico triste, isso eu oro a Deus no seu programa, para que um dia você possa falar, Rodrigo, você é meu irmão. Porque por mais que você explique os termos teológicos, não, porque é o ordo salute, não sei o quê, no frigir dos ovos, para quem é leigo, bem claro é o seguinte: você escolhe que heresia você é simpático e que heresia você não aceita. Porque se tudo é heresia, mas você também, o mesmo... Rodrigo. Não, claro, mas todos nós estamos juntos. É. Só que a diferença, como você falou da diferença, é que eu consigo olhar para um presbiteriano desse bem determinista, que crê numa heresia, e sem nenhuma preso confessional, falar com ele assim, você é meu irmão. Mas você e muitos... E por que eu não posso pregar na sua igreja? Boa pergunta. Por quê? Em primeiro lugar, a Igreja Adventista já está abrindo muito para muitas pessoas pregarem. Tá certo? Está abrindo muito para muitas pessoas pregarem. Agora, o sermão do sábado de manhã... Peraí, repete. A Igreja Adventista já está abrindo para muitas pessoas de outras denominações pregarem? Sim, eu vou dar um exemplo para você. Marcos Erbelin. Não pregado, falando aí para o púlpito, no culto e tudo. Você sabe que não é a mesma coisa. Não, Marcos Erbelin vai lá. Tudo bem, mas você também discordou de mim. Que é um grande cientista, Sim, que é... Você também discordou de mim, mas tudo bem, não tem problema. Se eu for olhar por esse lado aí, você falou que você prega em várias igrejas presbiterianas, você me falou isso uma vez. Mas eu, por exemplo, já preguei em várias Assembleias de Deus, já preguei em várias, mas presbiteriano não me chama. Porque eles são mais fechados. É aí questão dos usos e costumes da igreja, das normas, não só de roupas, das normas da igreja. Inclusive, eu fui convidado quarta passada agora para agora depende em qual presbiteriano, né? Que tem a presbiteriana no Brasil, tem vários ali, né? Tudo bem. Tem, por exemplo, eu também nunca vou ser chamado para falar nos Gideões Internacionais. Olha que pode acontecer. Gideões Missionários. Desculpa, falei bobagem. Então, tem coisas que a gente tem que dar tempo ao tempo. Tem uma questão social e a igreja também tem que ter uma maturidade para uma série de questões. E a igreja tem que tomar cuidado também com uma perda da identidade. Em que sentido? Se eu começar agora a aceitar um monte de adventista que não guarda o sábado, deixou de ser igreja adventista. Mas aí não é nem questão de estar certo o sábado, tá errado. É uma questão de incoerência. Mas se eu começar a aceitar pessoas que são batizadas por aspersão... Mas aí que está a incoerência. A salvação nunca esteve no guarda no sábado. Porque se é isso, é uma obra. A salvação é na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu. Repete, então. Imagem e escultura. Não me lembro. O que tem? A salvação está em imagem e escultura? Se a imagem salva? É essa não. Se o mandamento não farás para ti imagem e escultura, ele salva? Perde a salvação. Perde a salvação? É que assim... Ó, boa. A pergunta é essa, você vai dar. Uma pessoa que adora uma imagem de Maria, ela está salva ou está perdida? Segundo a Bíblia, ela está perdida. Mas não está no mesmo mandamento do sábado? Não está no mesmo mandamento do sábado. Lógico, não está na mesma lei. Aí uma coisa que uma vez eu falei, você discordou de mim, mas eu vou pedir licença para repetir isso aqui. Apocalipse capítulo 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A Arca da Aliança são os 10 mandamentos. E dentro desse capítulo, para falar em termos hermenêuticos, você tem muita ênfase da lei ali, porque fala, João vê a Arca da Aliança,
3 ou 4 versículos para cima, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, repete de novo, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus. Ele viu a Arca da Aliança. Vou deixar o Bíblia falar. O que é a Arca da Aliança na Bíblia? A Arca da Aliança na Bíblia não é o Espírito Santo. A Arca da Aliança na Bíblia não é um apóstolo. A Arca da Aliança não são os salvos. A Arca da Aliança é o baú que continha os 10 mandamentos. E João vê isso no céu. Não tem coerência nenhuma. Então, vamos por parte. A Arca da Aliança não foi feita para colocar os 10 mandamentos dentro. Primeiro, a Arca da Aliança foi feita. O segredo da Arca da Aliança não é o que está dentro da Arca da Aliança, mas é a tampa do propiciatório. Não. E lá na tampa... Mostra o texto. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler. 20, vamos lá. Que o segredo, olha o que você falou, que o segredo da Arca da Aliança é a tampa do propiciatório. Vamos lá. O nome é vamos Arca da Aliança. A aliança não está no propiciatório, a aliança está nos mandamentos. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Atos? Não, desculpa. Êxodo. Êxodo. Eu vou achar aqui, peraí.